Essa história vai mexer com seu coração e mostrar que algumas palavras, uma vez ditas, podem destruir tudo em segundos. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você já passou por uma situação parecida? A casa dos Albuquerque parecia saída de revista de decoração natalina. Luzes douradas piscavam na varanda, guirlandas enfeitavam as portas, e o pinheiro gigante dominava a sala com suas bolinhas vermelhas e douradas. O cheiro de canela e cravo da Índia vinha da cozinha, onde Clara terminava de preparar o peru para a ceia de amanhã. Fernando entrou em casa às 6 da tarde, como sempre. Terno azul marinho, gravata afrouxada, pasta de couro na mão direita. 46 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, porte elegante de empresário bem-sucedido. Dono da Albuquerque Exportações, respeitado no mercado, temido pelos funcionários. Clara apareceu na entrada do corredor secando as mãos no avental vermelho com estampa natalina. 39 anos, cabelos castanhos presos num coque baixo. Sorriso suave que sempre iluminava o rosto quando ele chegava. 12 anos de casamento haviam criado uma rotina. Ela perguntava sobre o dia. Ele respondia com monossílabos. Ela oferecia café. "Como foi o dia, amor?" perguntou Clara, aproximando-se para dar o beijo de chegada. Fernando desviou o rosto, cansativo. Ela notou a frieza, mas não comentou. Conhecia os humores do marido. Às vezes chegava irritado por causa de negócios mal resolvidos, clientes difíceis, problemas com exportação. Depois de um banho e jantar, costumava melhorar. "O peru tá quase pronto", disse ela voltando para a cozinha. "Chamei sua mãe e seus irmãos para a ceia de amanhã. Também convidei minha irmã com as crianças." Fernando parou no meio da sala. "Você chamou todo mundo sem me perguntar?" O tom dele era diferente, mais áspero. Clara voltou da cozinha, franzindo a testa. "Amor, é Natal. Todo ano a gente faz a ceia aqui. Sua mãe já confirmou, seus irmãos também. E se eu não quisesse receber ninguém?" Clara riu nervosa. "Não quer? Por quê?" Fernando afrouxou a gravata com força excessiva. "Porque sim." O silêncio caiu pesado na sala. O som da televisão ligada na decoração natalina misturava-se com o barulho da panela de pressão apitando na cozinha. Clara ficou parada, segurando o pano de prato, tentando entender o que estava acontecendo. "Tá tudo bem?" perguntou baixo. Fernando caminhou até a janela que dava para o jardim. Lá fora, a decoração externa brilhava. Renas iluminadas, Papai Noel inflável, pisca-pisca colorido nas árvores. A vizinhança inteira estava enfeitada. Crianças brincavam na rua. Famílias caminhavam abraçadas. Ele pensou: "Por que eu não consigo mais sentir nada disso?" Clara aproximou-se devagar. "Fer, me fala o que está acontecendo." "Nada." "Claro que tem alguma coisa. Você chegou diferente, tá estranho." Fernando virou-se bruscamente. "Estranho? Eu que tô estranho. Não foi isso que eu quis dizer. Foi sim, você sempre faz isso. Fica analisando meu humor, meu jeito, como se eu fosse louco." Clara arregalou os olhos. "Gente do céu, Fernando. Eu só perguntei o que estava acontecendo porque você chegou mal-humorado." "Mal-humorado?" A voz dele subiu um tom. Clara deu um passo para trás instintivamente. Em 12 anos de casamento, ele nunca havia gritado com ela. Discussões existiam, claro, mas sempre civilizadas, sempre controladas. "Você sabe qual é o problema?" Fernando continuou, os punhos fechados. "O problema é que você acha que me conhece. Acha que sabe o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Eu só. Você só nada, Clara. Você me sufoca. Essa casa me sufoca. Essa rotina me sufoca." As palavras saíram como navalhas. Clara sentiu o peito apertar, a respiração faltar. O avental vermelho de repente pesava nos ombros. As luzes do Natal piscavam ao fundo, indiferentes à tempestade que se formava ali. "Sufoco?" ela repetiu, a voz tremendo. "Fer, não entendo." "Não? Então vou explicar." Fernando caminhou pela sala como um leão enjaulado. "Acordo, você já arrumou meu café. Chego em casa, você já preparou meu jantar.
Fins de semana, você já planejou nossos programas. Natal, você já decidiu quem vai vir? O que vamos servir? Como vai ser? Clara ficou muda. Cada palavra dele era uma punhalada. Onde eu tô nisso tudo, Clara? Onde estão minhas escolhas? Mas eu faço isso por amor, porque gosto de cuidar de você. Não, você faz isso porque gosta de controlar. A acusação caiu como um raio. Clara segurou a mesa da sala para não cair. Controlar? Eu? Sim, você. Disfarça de carinho, de dedicação, mas é controle. Você decidiu que nossa vida ia ser assim. Casinha arrumadinha, ceazinha todo Natal, rotininha de casal feliz. E não somos felizes? A pergunta saiu num fio de voz. Fernando parou de caminhar. Olhou para ela como se a visse pela primeira vez em anos. Clara estava ali, avental natalino, olhos marejados, mãos tremendo segurando o pano de prato. A mulher que acordava cedo para preparar seu café, que esperava ele chegar todo dia, que sorria quando ele entrava pela porta. Por um segundo, ele hesitou. Então o orgulho falou mais alto. Não, disse secamente. Não somos. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim? Você é feliz, Clara, eu não. Mas por quê? O que eu fiz? Fernando passou a mão no cabelo impaciente. Não fizesse nada demais. Esse é o problema. Você é previsível. A palavra ficou suspensa no ar como uma sentença de morte. Previsível. Clara repetiu, como se fosse uma palavra em língua estrangeira. Todo dia a mesma coisa. Todo ano a mesma ceia de Natal. Todo fim de semana o mesmo programa. Eu me sinto velho, Clara. Sinto que minha vida acabou. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. E o que você quer que eu faça? Fernando olhou pela janela mais uma vez. As luzes natalinas piscavam alegremente, zombando da tristeza que tomava conta da sala. Eu não sei, disse ele. Só sei que não aguento mais. Clara enxugou o rosto com o avental. Tá bom, vamos conversar. Podemos mudar as coisas, fazer diferente. Não, Clara. A voz dele estava fria de novo, definitiva. Não o quê? Fernando virou-se para ela. O olhar estava duro, distante, como se fosse um estranho. Não dá mais. Clara sentiu o coração parar. Como assim não dá mais? Ele respirou fundo. As palavras estavam na ponta da língua. Havia pensado nelas durante semanas, durante meses. Agora era hora de falar. Clara, começou ele, a voz firme. Eu quero o divórcio. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A panela de pressão havia parado de apitar. A televisão baixara o volume sozinha. Até as luzes de Natal pareciam piscar mais devagar. Clara ficou imóvel. O pano de prato caiu de suas mãos no chão. Ela não o apanhou. O quê? Sussurrou. Você ouviu. Fer, é véspera de Natal. E daí? Você não pode estar falando sério. Fernando pegou a pasta que havia largado no sofá. Estou falando muito sério. Clara deu um passo à frente, as pernas bambas. Amor, vamos conversar. Se tem alguma coisa errada, a gente resolve. Não tem nada para resolver, Clara. Eu não te amo mais. A frase foi um tiro no peito. Clara levou a mão ao coração, como se pudesse estancar a hemorragia emocional que havia começado. Não diz isso. É a verdade. Fernando subiu as escadas sem olhar para trás. Clara ficou parada no meio da sala, cercada pela decoração natalina, que de repente parecia cruel e fora de lugar. O Papai Noel na estante sorria ironicamente. Os anjos dourados pendurados no teto observavam sua dor em silêncio. Lá de cima, ela ouviu o barulho da mala sendo aberta. Ele ia embora, na véspera do Natal. Clara desabou no sofá e chorou como não chorava desde criança. O peru continuava no forno. Os presentes estavam embrulhados embaixo da árvore. A mesa estava posta para a ceia de amanhã. Mas não haveria Natal na casa dos Albuquerque. Fernando havia acabado de matar o Natal de ambos.
O barulho da mala sendo arrastada pelas escadas ecoou pela casa como um tambor fúnebre. Clara continuava no sofá, imóvel, as lágrimas secando no rosto. O relógio de parede marcava 7h15. O peru no forno começava a dourar, enchendo a casa com um aroma natalino que agora parecia cruel. Fernando desceu carregando a mala de viagem preta. Terno amarrotado, cabelo desalinhado, mas o rosto determinado. Clara olhou para ele com uma expressão que misturava desespero e descrença. "Você vai embora hoje?" perguntou, a voz rouca de tanto chorar. "Vou." "Pra onde?" "Hotel." 2 palavras, secas, sem explicação. Clara levantou-se do sofá, as pernas trêmulas. "Fer, pelo amor de Deus, é véspera de Natal. Sua mãe vai chegar amanhã, seus irmãos. Liga pra eles. Cancela tudo." "Cancela?" Clara arregalou os olhos. "Como eu vou explicar?" Fernando parou com a mão na maçaneta da porta. "Fala a verdade." "Que verdade? Que meu marido pediu divórcio no dia 24 de dezembro? É isso aí." A frieza dele era assustadora. Clara correu para a porta, impedindo que ele saísse. "Espera. Só espera um pouquinho." As palavras saíam atropeladas. "Se você não tá feliz, a gente conversa. A gente vai pra terapia. Viaja um pouco. Muda a rotina." Fernando suspirou com impaciência. "Clara, você não entendeu. Eu não quero mais tentar." "Por quê?" "Porque cansei." "De mim?" Ele olhou nos olhos dela. Por um segundo, Clara viu uma sombra do homem que conheceu 14 anos atrás. O rapaz tímido que a convidou para dançar numa festa de formatura. O noivo nervoso que gaguejou na hora dos votos. O marido que chorou quando ela perdeu o primeiro bebê. Mas a sombra passou rápido. "De tudo", disse ele. Clara encostou as costas na porta. "Fer, você tá passando por uma crise. Homem da sua idade passa por isso mesmo. Mas a gente supera juntos." "Não é crise, Clara, é lucidez." As palavras dele eram como facadas. Clara pensou, "Meu Deus, ele realmente não me ama mais." O cheiro do peru queimando começou a se espalhar pela casa. Clara nem percebeu. "E se eu mudar?" tentou ela desesperada. "Posso ser menos previsível. Podemos fazer coisas diferentes." "Tarde demais." "Por quê?" Fernando apoiou a mala no chão e se aproximou dela. Clara sentiu o coração acelerar. Por um momento, achou que ele ia abraçá-la, dizer que estava tudo bem, que havia sido um momento de loucura. Em vez disso, ele disse baixinho, próximo ao ouvido dela: "Porque eu já não sinto mais nada." Clara fechou os olhos. A dor era física, real, como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. "Nada mesmo?" sussurrou. "Nada." Ela abriu os olhos. "E os 12 anos que a gente viveu juntos não significam nada." Fernando deu de ombros. "Significaram. No passado." "Jesus Cristo, Fernando. Como você pode ser tão frio?" "Não sou frio, sou honesto." Clara saiu da frente da porta. "Então vai embora." Fernando pegou a mala. "Vou, mas não volta." Ele parou. "Como?" "Se você sair agora, não volta mais. Nunca mais." Era uma tentativa desesperada de assustá-lo, de fazê-lo pensar 2 vezes. Clara conhecia Fernando. Ele odiava ultimatos, mas respeitava decisões firmes. Fernando olhou para ela por longos segundos. Clara prendeu a respiração. "Por favor", pensou. "Por favor, fala que foi um erro." "Tudo bem", disse ele. "Não volto mesmo." E saiu. A porta se fechou atrás dele com um clique suave. Clara ficou parada no hall de entrada, cercada pela decoração natalina que agora parecia zombar dela. O Papai Noel da prateleira continuava sorrindo. As luzes continuavam piscando. A guirlanda na porta continuava perfumada de pinheiro. Mas Fernando havia ido embora. Clara correu para a janela da sala e viu o carro dele saindo da garagem. BMW preto, vidros escuros. Ele não olhou para trás. Não acenou. Não hesitou na esquina. Simplesmente foi embora. O cheiro de queimado ficou mais forte. Clara correu para a cozinha e tirou o peru do forno.
Estava ressecado, dourado demais, mas ainda comestível. Ela olhou para a ave natalina e começou a rir. Um riso histérico, sem alegria. 14 pessoas para a ceia de amanhã, disse para o peru. E agora? O telefone tocou. Clara olhou para o aparelho como se fosse um inimigo. Primeiro toque. Segundo. Terceiro. Na quarta chamada, ela atendeu. Alô? Clara, filha? Era Dona Lourdes, mãe de Fernando. Como vocês estão? Tô tão ansiosa para amanhã. Clara fechou os olhos. Dona Lourdes. Precisa que eu leve alguma coisa? Farofa? Arroz? Sabe como é, né? Ceia de Natal nunca é demais. Dona Lourdes, preciso falar uma coisa. O tom de Clara fez a sogra parar de falar. O que foi, minha filha? Aconteceu alguma coisa? Como explicar que o filho dela havia acabado de destruir 12 anos de casamento numa véspera de Natal? Como contar que ele saiu de casa como quem sai para comprar pão? Fernando, para ele. Clara engasgou. Ele viajou a trabalho, de última hora. Mentira. A primeira de muitas que teria que contar. Viajou? No dia 24? Surgiu uma emergência. Exportação para a Europa, sabe como é? Ah, que pena. E você vai ficar sozinha no Natal? Clara olhou em volta da cozinha. Mesa posta para 14 pessoas. Peru queimado na pia. Sobremesas prontas na geladeira. Decoração natalina por toda parte. Vou, sussurrou. Não, minha filha. Você vem pra cá. Ou a gente vai aí mesmo assim. Natal não é pra ficar sozinha. Não, Dona Lourdes. Tô com dor de cabeça. Uma enxaqueca terrível. Melhor cancelar. Cancelar o Natal. A palavra soou absurda. Cancelar o Natal. Como se fosse possível. É só adiar. Clara corrigiu. Quando Fernando voltar, a gente faz. Quando ele volta? Não sei. Era a verdade. Ela realmente não sabia. Depois de desligar o telefone, Clara ligou para sua irmã. Mesma mentira. Mesma desculpa. Viagem de trabalho. Enxaqueca. Cancelamento. A irmã estranhou, mas não insistiu. Em 15 minutos, Clara havia desmarcado o Natal de 14 pessoas. Ela caminhou pela casa em silêncio. Sala decorada. Árvore de Natal com presentes embaixo. Cozinha cheia de comida. Quarto de casal com as roupas de Fernando ainda no armário. Mas ele não estava mais ali. Clara subiu para o quarto. A cama estava desfeita do lado dele. Ele havia pego apenas o necessário. Algumas roupas, produtos de higiene, documentos. Como se não pretendesse voltar tão cedo. Ela abriu o armário. As roupas dele continuavam ali. Ternos alinhados por cor. Camisas passadas e penduradas com precisão militar. Sapatos enfileirados no chão. 12 anos de vida em comum. 2 guarda-roupas que se complementavam. Suas roupas coloridas misturadas com os ternos sérios dele. Perfumes femininos ao lado do aftershave masculino. Agora parecia o quarto de uma mulher solteira com roupas de homem guardadas por engano. Clara sentou na cama e olhou para o criado mudo dele. Óculos de leitura. Livro de economia pela metade. Foto dos dois na lua de mel em Campos do Jordão. Na foto ela sorria radiante, agarrada ao braço dele. Fernando também sorria, mas agora Clara percebia algo no olhar dele. Uma sombra, uma distância. Há quanto tempo ele não me ama? Pensou. 6 meses? 1 ano? 2 anos? A ideia de que ela havia sido feliz sozinha nos últimos anos era devastadora. O telefone tocou de novo. Desta vez, era uma amiga do trabalho. Clara, como vai a preparação da ceia? Tô morrendo de inveja da sua organização. Clara olhou pela janela do quarto. Lá fora, as casas brilhavam com decoração natalina. Famílias inteiras caminhavam pelas ruas, carregando presentes, rindo, abraçadas. Vai ser uma ceia bem diferente este ano, disse Clara. Diferente como? Vai ser só eu. Houve silêncio do outro lado da linha. Como assim só você? E o Fernando? O Fernando. Clara respirou fundo. O Fernando me deixou. Pronto. Havia falado. As palavras saíram e ficaram suspensas no ar,
reais e irreversíveis. Como assim te deixou? Pediu divórcio, hoje, há 1 hora atrás. No dia 24 de dezembro? No dia 24 de dezembro. A amiga ficou muda por alguns segundos, então explodiu. Esse homem enlouqueceu. Quem faz uma coisa dessas numa véspera de Natal? Clara começou a chorar de novo. Desta vez, não eram lágrimas de desespero, mas de raiva. Raiva pura. Um covarde, disse ela. Só um covarde faz isso. Clara, você quer que eu vá aí? Não deveria ficar sozinha. Não, obrigada, preciso ficar. Depois de desligar, Clara desceu para a cozinha. A comida estava toda pronta. Peru ressecado, mas comestível. Farofa dourada. Arroz com passas. Sobremesas na geladeira. Tudo para 14 pessoas. Ela pegou um prato e se serviu. Comeu em pé na bancada da cozinha, olhando pela janela. Do lado de fora, o mundo continuava normal. As pessoas continuavam preparando suas ceias. As crianças continuavam ansiosas pelos presentes. Só dentro da casa dos Albuquerque o Natal havia sido cancelado. Clara lavou o prato e guardou toda a comida na geladeira. Amanhã teria que decidir o que fazer com tanta comida. Talvez doasse para alguma instituição. Pelo menos serviria para alimentar quem realmente precisava. Às 10 da noite ela apagou todas as luzes de Natal da casa. Varanda, jardim, árvore da sala. A casa ficou no escuro, contrastando com todas as outras da rua. Clara subiu para o quarto e se deitou do lado esquerdo da cama. O lado direito, onde Fernando sempre dormia, estava frio e vazio. Ela puxou o travesseiro dele para perto do corpo e chorou até adormecer. Lá fora, os sinos da igreja badalaram meia-noite. Era Natal. E Clara estava completamente sozinha. 25 de dezembro. 6 da manhã. Clara acordou com o barulho de fogos de artifício. Os vizinhos comemoravam o Natal com foguetes e rojões, como era tradição no bairro. Ela abriu os olhos, confusa por alguns segundos. O quarto estava em penumbra. O lado direito da cama, vazio. Então a realidade voltou como um soco no estômago. Fernando havia ido embora, na véspera do Natal. Clara ficou deitada por mais 20 minutos, ouvindo os sons lá de fora. Crianças gritando de alegria, adultos conversando animados, carros chegando e saindo. O mundo inteiro estava celebrando, menos ela. Às 6h30, levantou-se e desceu para a cozinha. A geladeira estava lotada de comida para 14 pessoas. Peru fatiado, farofa, sobremesas, salpicão. Tudo embalado em potes plásticos como se fosse comida comum, não uma ceia de Natal cancelada. Fez café apenas para uma pessoa. A cafeteira elétrica, que sempre preparava 2 xícaras grandes, pareceu exagerada para uma mulher sozinha. Clara tomou o café em pé, olhando pela janela da cozinha. Na casa ao lado, a família Silva já estava reunida. 3 gerações em torno da mesa do quintal. Avós, pais, filhos, netos. Todos rindo, conversando, abraçando, a cena que deveria estar acontecendo na casa dos Albuquerque. O telefone tocou. Clara olhou para o aparelho sem vontade de atender. 8 da manhã do dia 25 de dezembro. Só poderia ser parente ou amigo querendo dar os parabéns, desejar Feliz Natal, perguntar como estava a ceia. No 5º toque atendeu. Alô? Filha? Era sua mãe, ligando de Recife. Feliz Natal. Clara fechou os olhos. Feliz Natal, mãe. Como tá a casa? Imagino que uma correria, né? Quantas pessoas vocês vão receber hoje? Mãe. Sua sogra já chegou? Lembro que ano passado ela chegou cedinho, ajudou você com tudo. Mãe, para um pouquinho. O tom de Clara fez a mãe calar. O que foi, minha filha? Fernando me deixou. Silêncio do outro lado da linha. Como assim te deixou? Clara contou tudo. O humor estranho dele, a discussão, o pedido de divórcio, a partida na véspera de Natal. A mãe ouvia em silêncio, apenas soltando pequenas exclamações de espanto. Meu Deus do céu, Clara. Pois é. E você tá sozinha aí? Tô.
No Natal? No Natal. A mãe ficou quieta por alguns segundos. Clara imaginava a cena. Dona Mercedes na cozinha de casa, de camisola e chinelos, telefone na orelha, tentando processar a notícia. Minha filha, pega um avião e vem pra cá hoje mesmo. Não, mãe. Não quero sair daqui. Não pode ficar sozinha no Natal. Posso sim. Clara, isso não é normal. Vem pra casa da sua mãe. A insistência da mãe deixou Clara irritada. Mãe, eu não sou mais criança. Sei cuidar de mim. Sei que sabe, mas... Sem mais, vou ficar aqui mesmo. Depois de desligar, Clara subiu para o quarto e trocou de roupa. Tirou a camisola e vestiu uma calça jeans e camiseta básica. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo baixo. Nada de maquiagem, nada de perfume. Desceu novamente e começou a arrumar a casa. Tirou todos os enfeites de Natal. Desmontou a árvore. Guardou as bolinhas coloridas nas caixas. Enrolou as luzes pisca-pisca. Tirou as guirlandas das portas. Em 2 horas, a casa dos Albuquerque voltou à decoração normal. Como se o Natal nunca tivesse existido. Clara guardou todas as caixas de enfeites no sótão. Cada objeto que tocava trazia uma lembrança. A estrela dourada que Fernando colocou no topo da árvore no primeiro Natal de casados. As bolinhas personalizadas com os nomes dos 2 que ela mandou fazer 5 anos atrás. O presépio de porcelana que ganharam de presente de casamento. Ao meio-dia, o telefone voltou a tocar. Desta vez era Marcelo, irmão de Fernando. Clara, Feliz Natal, como vocês estão? Clara respirou fundo. Mais uma pessoa para quem teria que contar a história. Oi, Marcelo. E aí, Fernando tá por aí? Queria falar com ele. Ele não tá aqui. Não? Pensei que vocês iam passar o Natal em casa. A gente ia, mas mudou os planos. Mudou como? Clara sentou no sofá. Marcelo, preciso te contar uma coisa. Contou tudo de novo. A discussão, o pedido de divórcio, a partida. Marcelo ouvia em silêncio, apenas soltando alguns "não acredito". E que loucura é essa? Meu irmão enlouqueceu, foi o comentário final. Que homem pede divórcio na véspera de Natal? Um homem que não me ama mais, disse Clara simplesmente. Clara, Fernando sempre te amou, desde que vocês se conheceram. Ele falava de você direto, mostrava foto. Falava, no passado. Marcelo ficou quieto por um momento. Onde ele tá agora? Não sei, disse que ia para um hotel. Vou procurar ele, vou conversar. Não adianta, Marcelo. Ele foi muito claro. Não me ama mais, cansei de tentar. Depois de desligar, Clara pegou o carro e foi ao supermercado. Precisava devolver a compra extra que havia feito para a ceia. Tender, Chester, vinhos caros, importados especiais para a ocasião. O supermercado estava cheio de famílias fazendo compras de última hora. Pais carregando filhos no colo, mães empurrando carrinhos lotados, avós escolhendo presentes. Clara caminhou pelos corredores com sua sacola de devoluções, sentindo-se invisível no meio de tanta felicidade familiar. Na fila do atendimento ao cliente, uma criança puxou a calça dela. Tia, por que a senhora tá triste no Natal? Clara olhou para baixo. Menino de uns 6 anos, cabelo escuro, olhos curiosos. A mãe se aproximou rapidamente. Desculpa, ele é muito curioso, disse a mulher puxando o filho. Não tem problema. Clara sorriu para a criança. Não tô triste não, só um pouco cansada. Minha mãe disse que no Natal todo mundo tem que estar feliz. O menino continuou. É verdade, Clara concordou. E você tá feliz? Muito. Ganhei um videogame. A inocência da criança trouxe um sorriso genuíno ao rosto de Clara. Que legal. Depois de resolver as devoluções, Clara voltou para casa. 3 da tarde. O dia estava quente, típico verão brasileiro. Na rua, o movimento continuava intenso. Famílias inteiras caminhando, visitando parentes, levando presentes. Clara estacionou na garagem e notou que a casa dos vizinhos estava ainda mais movimentada. Carros estacionados na frente, música alta, risadas vindas do quintal. A festa de Natal da família Silva estava em pleno vapor.
Ela entrou em casa pelo portão lateral, evitando encontrar algum vizinho. Não queria explicar por que estava sozinha, onde estava Fernando, por que não tinha visita. Dentro de casa, o silêncio era total. Clara ligou a televisão apenas para ter algum ruído de fundo. Na Globo passava um filme natalino americano dublado. Família feliz, problemas resolvidos, final feliz garantido. Ela mudou de canal. SBT, filme natalino. Record, missa de Natal. Band, filme natalino. Todos os canais celebravam o Natal de alguma forma. Clara desligou a televisão. Às 4 da tarde, resolveu ligar para Fernando. Pegou o celular, discou o número que sabia de cor. Chamou uma vez, 2, 3. Na quarta, ele atendeu. Alô? A voz dele estava normal. Nem irritada, nem triste. Normal. Oi, disse Clara. Clara. Como você tá? Bem. Onde você tá? Hotel. 2 palavras. Nenhuma informação extra. Qual hotel? Por quê? Só para saber. Não interessa. Clara fechou os olhos. Mesmo à distância, Fernando continuava frio. Fera, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu ontem. Não tenho o que conversar, Clara. Eu fui claro. Mas é Natal. E daí? Como e daí? A gente sempre passou o Natal juntos. Pois é, sempre. A mesma coisa todos os anos. Clara sentiu a raiva subindo. Desculpa por tentar manter nossas tradições. Tradições ou prisões? Fernando, para com isso. Parar com o quê? Com a verdade? Verdade? Clara levantou a voz. A verdade é que você é um covarde. Silêncio do outro lado. Um covarde que não teve coragem de me falar que não me amava mais antes de me deixar sozinha no Natal. Clara, não. Deixa eu falar. 12 anos, Fernando. 12 anos eu cuidei de você, da nossa casa, da nossa vida, e você me joga fora como se eu fosse lixo. Não é assim. É sim. Você esperou a véspera do Natal para me destruir. Por quê? Por que você não falou antes? Fernando ficou quieto por longos segundos. Clara podia ouvir ruídos do hotel ao fundo. Pessoas conversando, televisão ligada, vida normal acontecendo. Porque eu não queria magoar você, disse ele finalmente. Não queria magoar? Clara riu amargo. E pedir divórcio na véspera do Natal não magoa? Clara, eu. Sabe o que você é, Fernando? Egoísta, puro egoísta. Você quis se livrar do peso da consciência antes das festas. Quis começar o ano novo livre, sem culpa. Não é isso. É sim. Você me usou como lixeira emocional, jogou toda a sua frustração em cima de mim e saiu andando. Fernando suspirou. Você não entende. Entendo muito bem. Entendo que você é um homem fraco que não soube lidar com uma crise de meia-idade. Clara, para. E sabe o que mais eu entendo? Que eu perdi 12 anos da minha vida com um homem que não me merecia. Clara desligou o telefone com força. Imediatamente se arrependeu. Não da raiva, mas de ter ligado. De ter se rebaixado a implorar a atenção de quem já não a queria mais. O telefone tocou. Era Fernando retornando. Clara olhou para o aparelho tocando e não atendeu. Tocou mais 3 vezes. Ela não atendeu nenhuma. Às 6 da tarde, Clara fez um sanduíche e comeu sozinha na cozinha. Pão, queijo, presunto. Comida simples, sem festa, sem celebração. Lá fora, os vizinhos continuavam comemorando. Música, conversa, risadas. A vida normal de uma família normal num Natal normal. Clara terminou o sanduíche e olhou ao redor da cozinha. Tudo limpo, arrumado, organizado, como Fernando sempre gostava. De repente, ela teve vontade de bagunçar tudo. Deixar louça suja na pia, espalhar migalhas na mesa, não fazer a cama, viver na bagunça que ele tanto criticava, mas não fez isso. Em vez disso, lavou o prato do sanduíche, guardou tudo no lugar e subiu para o quarto. Às 8 da noite já estava deitada. Não porque estivesse com sono, mas porque não sabia mais o que fazer com o dia. Seu primeiro Natal sozinha em 12 anos. E provavelmente o primeiro de muitos. 2 dias depois do Natal,
Clara acordou com uma clareza que não sentia há meses. 27 de dezembro, 8 da manhã. Ela se levantou da cama, fez café, tomou banho e se vestiu com uma calça social preta e camisa branca. Pela primeira vez desde a véspera de Natal, passou batom e penteou o cabelo com cuidado. Tinha uma missão. Pegou as chaves do carro e saiu de casa com destino ao centro da cidade. Durante os 2 dias anteriores havia pensado muito. Chorado muito. Sentido raiva. Sentido pena de si mesma. Mas agora era hora de agir. Fernando achava que ela era previsível, que controlava tudo, que era sufocante. Pois bem, estava na hora de mostrar para ele quem Clara realmente era. O trânsito estava intenso. Pessoas voltando das festas de fim de ano, comércio reabrindo, vida normal retomando seu curso. Clara dirigia com determinação, os dedos tamborilando no volante ao ritmo da música do rádio. Chegou ao edifício comercial onde ficava o escritório da Albuquerque Exportações. 20 andares de vidro e aço, empresários de terno entrando e saindo, movimento típico do centro financeiro. Clara conhecia bem aquele lugar. Havia visitado Fernando dezenas de vezes ao longo dos 12 anos. Aniversários, almoços surpresa, entregas de documentos esquecidos. Sempre a esposa dedicada levando algo para o marido workaholic. Subiu até o 15º andar. As secretárias a cumprimentaram com simpatia, como sempre. Elas não sabiam ainda que Fernando havia pedido divórcio. Para elas, Clara continuava sendo a senhora Albuquerque, a esposa do patrão. Bom dia, dona Clara. Como passou o Natal? Perguntou Júlia, secretária executiva de Fernando. Muito bem, obrigada. Clara sorriu. O Fernando está? Está sim. Chegou cedo hoje. Quer que eu avise que a senhora está aqui? Não precisa. Vou direto. Clara caminhou pelo corredor em direção à sala de Fernando. Carpete cinza, paredes de vidro, ambiente corporativo e frio. Tão diferente da casa deles, com suas cores quentes e móveis confortáveis. Bateu na porta. Entre! Veio a voz dele lá de dentro. Clara abriu a porta e entrou. Fernando estava sentado atrás da mesa de mogno, falando ao telefone. Quando a viu, arregalou os olhos, surpreso. Eu te ligo depois, disse rapidamente no telefone e desligou. Clara, o que você faz aqui? Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele, cruzou as pernas e o encarou diretamente. Fernando estava com a barba por fazer, olhos cansados, terno amarrotado. Não parecia o empresário bem-sucedido e confiante de sempre. Vim conversar, disse ela. Sobre o quê? Sobre nós. Fernando suspirou. Clara, a gente já conversou. Não tem mais nós. Tem sim, até os papéis do divórcio serem assinados ainda somos casados. Ele ficou desconfortável. Legalmente sim, mas... Sem mas? Clara o interrompeu. Quero entender uma coisa. O quê? Clara se inclinou para a frente. Por que você me escolheu? Fernando franziu a testa. Como assim? Há 14 anos, na festa de formatura da faculdade, você me convidou para dançar. Por quê? Clara, isso não vem ao caso. Vem sim. Responde. Fernando passou a mão no cabelo, gesto que fazia quando estava nervoso. Porque você era linda. E parecia diferente das outras meninas. Diferente como? Mais autêntica, mais natural. Clara assentiu. E quando você me pediu em namoro, por quê? Pelo amor de Deus, Clara. Responde. Fernando olhou pela janela da sala. Lá embaixo, o movimento da cidade continuava normal. Carros, pedestres, vida real acontecendo. Porque você me fazia sentir bem, disse ele por fim. E quando me pediu em casamento? Clara, por favor, responde. Ele a encarou. Porque eu te amava, porque queria passar a vida com você. E o que mudou? Fernando ficou quieto. Clara esperou. Ela tinha tempo. Estava determinada a entender quando exatamente seu casamento havia começado a morrer. Não sei, ele disse baixo. Como não sabe? Não sei quando parei de te amar. Não foi de uma hora para outra, foi gradual. Clara sentiu um aperto no peito, mas não demonstrou. E você tentou recuperar o amor?
Como assim? Você tentou fazer alguma coisa para salvar nosso casamento antes de pedir divórcio? Fernando hesitou. Tentei. Mentira. A palavra saiu firme, sem raiva. Apenas constatação. Você não tentou nada, Fernando. Você simplesmente foi se acomodando na nossa rotina, reclamando em silêncio até cansar de vez. Fernando não rebateu porque sabia que ela estava certa. Sabe qual é a verdade? Clara continuou. Você não parou de me amar. Você parou de lutar pelo nosso amor. Clara, deixa eu terminar. A voz dela estava calma, mas determinada. Você achou que amor é sentimento que vem pronto, que não precisa ser cuidado, alimentado, renovado todos os dias. Fernando olhava para as mãos. Amor é trabalho, Fernando. É escolha. É decisão diária de continuar amando, mesmo quando o sentimento esmorecer. Não é tão simples assim. É sim. Você que complicou. Clara se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Lá embaixo, via casais caminhando de mãos dadas. Famílias com crianças, pessoas vivendo suas vidas normais. Você sabe quando eu percebi que você não me amava mais? Perguntou sem se virar. Quando? Há 6 meses. Quando eu cortei o cabelo. Fernando franziu a testa. Como assim? Clara se virou para ele. Cortei 15 centímetros do cabelo. Mudei completamente o visual. Você não percebeu. Fernando tentou se lembrar, mas a memória não vinha. Uma mulher casa com alguém que notava se ela usava um brinco diferente e termina casada com alguém que não percebe quando ela corta 15 centímetros de cabelo. A crítica foi certeira. Fernando baixou os olhos. Sabe quando mais eu percebi? Clara continuou. No meu aniversário, você me deu uma pulseira de ouro. E qual o problema? Era cara. Era linda, caríssima e completamente meu estilo. Clara se aproximou da mesa. Mas você esqueceu que eu sou alérgica a ouro. Fernando arregalou os olhos. Você é alérgica a ouro? Há 8 anos, desde que tive aquela reação alérgica com a aliança. Lembra? Tive que trocar por prata? Fernando não lembrava. 12 anos morando comigo e você não lembra que eu não posso usar ouro. O silêncio caiu pesado na sala. Fernando se sentia cada vez menor. Mas sabe de uma coisa, Fernando? Clara disse, sentando-se novamente. Eu também parei de te amar há muito tempo. A frase foi como um soco. Fernando levantou os olhos surpreso. O quê? Você ouviu? Eu também parei de te amar. Então por que você? Por que eu lutei tanto? Porque eu decidi que queria te amar de novo. Porque eu escolhi todos os dias tentar recuperar nosso amor. Fernando ficou mudo. Você sabe quando eu parei de sentir aquele friozinho na barriga quando você chegava do trabalho? Clara perguntou. Há 3 anos. Você sabe quando parei de sentir vontade de te beijar de manhã? Há 2 anos. As revelações caíam como bombas. Mas eu continuei fazendo tudo isso por quê? Porque eu acreditava que o amor voltaria. Porque eu tinha esperança. Clara, eu não sabia. Claro que não sabia. Porque você parou de me ver. Assim como eu parei de te ver por um tempo. Fernando estava visivelmente abalado. E por que você não falou nada? Falei. Várias vezes. Sugeri terapia de casal. Lembra? Você disse que não precisava. Sugeri uma viagem só nós 2. Você disse que não tinha tempo. Sugeri mudanças na nossa rotina. Você disse que estava bom do jeito que estava. Fernando se lembrava vagamente dessas conversas, mas não dava importância na época. Então você decidiu desistir primeiro. Clara concluiu. Clara. E sabe o que mais me machuca? Não é você não me amar mais. É você ter desistido sem lutar. As palavras dela eram como facadas certeiras. Você me jogou fora como quem joga um eletrodoméstico velho, sem tentar consertar, sem ver se ainda funcionava. Fernando passou a mão no rosto. Desculpa. Desculpa não resolve, Fernando. Clara se levantou novamente. Mas eu vim aqui para te falar uma coisa. O quê? Que eu não vou implorar, não vou correr atrás.
E não vou aceitar migalhas do seu arrependimento. Fernando olhou para ela confuso. Se você quiser tentar de novo, vai ter que me conquistar, como fez há 14 anos. Clara, vai ter que provar que me quer de volta. Vai ter que lutar por mim. Ela caminhou em direção à porta. E se decidir fazer isso, lembra de uma coisa. Eu não sou mais aquela menina de 25 anos que se apaixonou por você na faculdade. Fernando se levantou. Clara, espera. Esperar é o que eu mais fiz nessa relação, ela disse, a mão na maçaneta. Agora é sua vez. Clara saiu da sala, deixando Fernando parado atrás da mesa, processando tudo o que havia acabado de ouvir. No elevador, descendo os 15 andares, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não lágrimas de desespero como nos últimos 2 dias, mas lágrimas de alívio. Havia dito tudo o que precisava dizer, havia colocado todas as cartas na mesa. Agora só restava esperar para ver se Fernando era homem suficiente para lutar pelo amor que jogou fora. Ou se ela estava mesmo perdendo tempo com quem não a merecia. 3 dias se passaram desde a conversa no escritório. Clara não havia recebido nenhuma ligação de Fernando. 30 de dezembro, véspera do ano novo. Clara estava na cozinha, preparando um café da tarde simples, só para ela, quando o telefone tocou. Coração acelerou por um segundo. Será que era ele? Finalmente? Alô? Clara, querida. Era Beatriz, sua melhor amiga. Como você tá? Oi, Bia. Menina, eu soube pelo Marcelo, não acredito que o Fernando fez isso com você. Clara suspirou. A notícia já havia se espalhado pela família toda. Era inevitável. Pois é. Onde você vai passar o Réveillon? Vem com a gente. Vai ter festa na casa da praia, música, fogos. Obrigada, Bia, mas vou ficar em casa mesmo. Ficar em casa? Sozinha? No Réveillon? Vou. Clara, isso não é saudável. Você precisa sair, se divertir, conhecer gente nova. Não tô com cabeça pra festa. Beatriz ficou quieta por um momento. Tá bem, mas qualquer coisa me liga. Promete? Depois de desligar, Clara voltou para a cozinha. O café estava frio. Jogou fora e fez outro. Sentou à mesa e olhou ao redor. A casa estava silenciosa demais, sem a televisão ligada que Fernando sempre deixava no volume alto. Sem o barulho dele falando ao telefone com clientes. Sem o som das chaves na porta no fim da tarde. Apenas silêncio. Clara pegou o celular e, sem pensar muito, ligou para Fernando. Tocou uma vez. 2. 3. Alô? Oi, disse ela. Clara. A voz dele estava estranha, meio rouca, como se tivesse dormido mal. Como você tá? Bem. Mentira. Ele não estava bem. Clara conhecia todos os tons de voz do marido. Esse era o tom que ele usava quando estava preocupado com algum negócio mal resolvido. Fernando, a gente precisa resolver as coisas práticas. Que coisas? Contas, cartões, conta conjunta. Ah, é. Precisa mesmo. Você quer que eu vá aí ou você vem aqui? Silêncio. Clara imaginou ele pensando onde seria melhor. Casa trazia lembranças. Hotel era neutro demais. Eu vou aí amanhã à tarde, disse ele. Tá bom. Clara. Oi? Você? Você pensou no que a gente conversou no escritório? O coração dela acelerou. Pensei. E aí? Clara respirou fundo. Era a abertura que esperava. A chance de dizer que ainda o amava, que queria tentar, que estava disposta a lutar. Mas algo dentro dela travou. E aí o que, Fernando? Sobre a gente tentar de novo. A gente? Ou você? Como assim? Quem tá pedindo pra tentar de novo? Você ou eu? Fernando ficou quieto. Clara esperou, o coração batendo forte. Eu tô perguntando se você quer, disse ele finalmente. Não era o que ela queria ouvir. Ela queria que ele dissesse eu quero. Que ele assumisse a iniciativa. Que ele lutasse. Fernando, eu já te falei qual é a minha posição. Qual? Se você quiser me reconquistar, vai ter que correr atrás. Eu não vou mais implorar amor.
Mas você quer ou não que a gente tente? A pergunta era justa, mas feita do jeito errado. Como se ele quisesse dividir a responsabilidade da decisão. Eu quero que você decida o que você quer, disse Clara. E depois haja de acordo. Clara, não fica complicando. Não tô complicando. Tô sendo clara. Se você me quer, corre atrás. Se não me quer, deixa quieto. Ela desligou o telefone antes que ele respondesse. Imediatamente se arrependeu. Não do que disse, mas de ter ligado. Era sinal de fraqueza. Ela havia prometido a si mesma que não correria mais atrás. O telefone tocou. Fernando retornando. Clara olhou para o aparelho e não atendeu. Tocou mais 2 vezes. Ela continuou sem atender. Na 4ª tentativa, atendeu. O quê? Por que você desligou na minha cara? Porque a conversa tinha acabado. Clara, para de ser criança. A palavra criança a deixou furiosa. Criança? Eu? É. Você tá fazendo drama desnecessário. Drama? Clara levantou a voz. Fernando, você pediu divórcio na véspera do Natal e eu que tô fazendo drama? Não foi bem assim. Foi exatamente assim. Você me humilhou, me abandonou no Natal e agora quer que eu facilite as coisas para você? Eu não quero que você facilite. Eu só quero que a gente converse como adultos. Adultos conversam antes de tomar decisões que afetam 2 pessoas. Você decidiu sozinho que não me amava mais. Agora decide sozinho o que quer fazer a respeito. Clara desligou de novo. Desta vez, Fernando não ligou de volta. Clara ficou sentada na cozinha, olhando para o telefone em silêncio. Parte dela queria que ele ligasse de novo, implorasse, pedisse desculpas. Outra parte estava orgulhosa por ter mantido a dignidade. Às 7 da noite, Clara pegou uma garrafa de vinho tinto que estava guardada para uma ocasião especial e abriu. Ocasião especial. Véspera de Ano Novo sozinha pela primeira vez em 12 anos. Serviu uma taça e brindou para a parede da cozinha. Feliz Ano Novo, Clara. O vinho estava bom, encorpado, suave. Clara não costumava beber sozinha, mas aquela noite era exceção. Às 8 horas, já na segunda taça, ligou a televisão. Todos os canais mostravam preparativos para o Réveillon. Copacabana se preparando para receber milhões de pessoas. Shows, fogos, festa. Todo o país se preparando para celebrar a chegada de 2024. Clara mudou de canal. Filme americano antigo. Casal feliz. Problemas resolvidos. Final previsível. Na terceira taça de vinho, às 9 horas, Clara começou a chorar. Não um choro de desespero, mas um choro de luto. Luto pelo casamento que morreu. Pela mulher que foi durante 12 anos. Pelo futuro que havia planejado e que não existiria mais. Chorou pelos filhos que não teve. Ela e Fernando sempre diziam mais tarde. Primeiro, ele queria estabelecer a empresa. Depois ela queria terminar a especialização. Depois ele queria comprar a casa nova. Sempre mais tarde. Agora não haveria mais tarde. O telefone tocou às 10 horas. Clara olhou para o identificador. Fernando. Não atendeu. Tocou de novo 10 minutos depois. Ela continuou sem atender. Na terceira ligação, às 10h30, atendeu. Alô? Clara, abre a porta. O quê? Tô aqui na frente de casa. Abre a porta. Clara se levantou cambaleando um pouco. O vinho havia subido a cabeça. Caminhou até a janela da sala e olhou lá fora. O BMW de Fernando estava estacionado na rua. O que você quer? Conversar. Agora? São quase 11 horas. É Réveillon, Clara. Não queria que você passasse sozinha. Clara sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva porque ele aparecia sem avisar, achando que ela estaria disponível. Alívio porque no fundo não queria mesmo passar o Réveillon sozinha. Eu tô bem sozinha. Mentiu. Clara, por favor. Abre a porta. Ela hesitou. Você bebeu? Um pouco. Então não devia estar dirigindo. Vim de táxi. O carro tá aí desde ontem. Clara não havia percebido que o carro dele estava estacionado ali há 2 dias. Por favor, ele insistiu. Só quero conversar. Clara desligou o telefone e foi até a porta.
Olhou pelo olho mágico. Fernando estava parado no portão, mãos nos bolsos, cabelo bagunçado. Parecia cansado, mas magro. Ela abriu a porta. Fernando caminhou até a varanda. Quando chegou perto, Clara sentiu o cheiro de uísque. Você bebeu muito, disse ela. Um pouco. Fernando, você quase não bebe. Pois é, tô fazendo muita coisa que nunca fiz. Eles se olharam por alguns segundos. Clara percebeu que ele também havia chorado. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Entra, disse ela. Fernando entrou em casa pela primeira vez desde a véspera do Natal. Olhou ao redor notando as diferenças. Nenhum enfeite de Natal, nenhum sinal de festa de Ano Novo. A casa parecia maior, mas vazia. Você tirou toda a decoração, observou. Tirei. Por quê? Porque não tinha motivo para celebrar. Fernando se sentou no sofá. Clara permaneceu de pé. Quer água? Ofereceu ela. Quero. Clara foi à cozinha e voltou com um copo de água. Fernando bebeu tudo de uma vez. Obrigado. Ela se sentou na poltrona em frente ao sofá. Distância segura. Por que você veio? Perguntou. Fernando passou a mão no cabelo. Por quê? Porque não consegui ficar longe. Ficou uma semana. Foi um inferno. Clara não disse nada. Clara, eu cometi um erro. Finalmente, as palavras que ela queria ouvir, mas agora que saíam da boca dele, não tinham o sabor que ela imaginava. Qual erro? Tudo. O jeito que eu terminei. O timing. A véspera do Natal. Só isso? Fernando a encarou. O que você quer que eu diga? A verdade. Qual verdade? Clara se inclinou para a frente. Você se arrependeu de ter pedido divórcio ou se arrependeu do jeito que pediu? A pergunta pegou Fernando desprevenido. Eu não sei. Não sabe? Tô confuso, Clara, muito confuso. Não era a resposta que ela queria. Ela queria clareza, queria decisão. Queria que ele dissesse, cometi um erro, te amo, quero voltar. Fernando, você bebeu e veio aqui sem saber o que quer? Não, eu sei o que quero. O quê? Ele olhou nos olhos dela. Quero que você me perdoe. Perdoar o quê? Tudo. O jeito que eu te tratei. As palavras que eu disse. Ter ido embora. Clara sentiu lágrimas nos olhos. E aí? Como assim? E aí? Eu te perdoo. E aí? Que vamos fazer? Fernando ficou quieto. Não sei. A resposta foi como um tapa. Clara levantou da poltrona. Você não sabe. Não. Eu tô muito confuso. Confuso sobre o quê? Sobre nós. Sobre o que eu sinto. Clara caminhou até a janela. Lá fora, começavam a soltar fogos de artifício. Meia-noite se aproximava. Fernando, você quer voltar para casa ou não? Eu queria. Queria ou quer? Quer. Por quê? Porque eu sinto sua falta. Não era porque eu te amo, era porque eu sinto sua falta. Como se ela fosse um hábito difícil de largar. Sente falta de quê? De tudo. Da casa, da comida, da companhia. Clara se virou para ele. Da empregada doméstica, você quer dizer? Não é isso. É sim, Fernando. Você sente falta do conforto que eu te dava, não de mim. Clara, não é verdade. É verdade, sim. A voz dela subiu. Você não consegue nem dizer que me ama. Fernando levantou do sofá. Eu gosto muito de você. Gosta? Clara riu amargo. Fernando, a gente foi casado por 12 anos. Você gosta muito de mim? Clara, eu não sei mais o que é amor. A frase caiu como uma bomba. Clara ficou muda por alguns segundos. Sai da minha casa, disse ela baixo. O quê? Sai da minha casa. Fernando arregalou os olhos. Clara. Saia, agora. Calma, vamos conversar. Não tenho que conversar. Você não sabe se me ama, não sabe se quer voltar, não sabe de nada. Então sai da minha casa e vai descobrir. Fernando tentou se aproximar. Clara, por favor.
Não. Ela apontou para a porta. Sai. Mas é quase meia-noite. E daí? Vai passar o ano novo no hotel mesmo jeito. Os fogos lá fora ficaram mais intensos. Faltavam 5 minutos para 2024. Fernando caminhou em direção à porta, devagar. Clara, eu não quero que termine assim. Já terminou faz uma semana, você que não aceita. Ele parou na porta. E se eu descobrir que te amo? Aí, você me procura. E se eu descobrir que não amo? Clara o encarou com os olhos cheios de lágrimas. Aí você me deixa em paz. Fernando saiu. Clara fechou a porta atrás dele e encostou as costas na madeira. Lá fora, os fogos explodiram. Meia-noite. 2024 chegando. Clara estava sozinha. De novo. Mas desta vez, foi ela quem escolheu ficar sozinha. E isso fazia toda a diferença. 1º de janeiro de 2024. Clara acordou às 10 da manhã com uma ressaca emocional pesada. A conversa da véspera com Fernando ecoava na cabeça como um tambor. Eu não sei mais o que é amor, ele havia dito. A frase que finalmente a libertou da ilusão de que ele voltaria transformado. Fez café, tomou banho e vestiu uma roupa confortável. Jeans claro, camiseta branca, tênis. Pela primeira vez em semanas, se olhou no espelho com atenção. 39 anos. Cabelos castanhos ainda brilhantes. Pele sem rugas profundas. Corpo em forma, graças às caminhadas diárias que sempre fazia no bairro. Não era uma mulher acabada. Era uma mulher na flor da idade que havia desperdiçado 12 anos com um homem incapaz de valorizar o que tinha. Clara pegou o telefone e ligou para sua irmã em São Paulo. Oi, Paula. Clara, feliz ano novo. Como você tá? Melhor. Mesmo? E o Fernando? Clara contou sobre a visita da véspera, a confusão dele, a incapacidade de decidir o que queria, as palavras vagas sobre não saber o que era amor. Minha irmã, disse Paula quando Clara terminou, você tá livre. Como assim? Esse homem não te merece. Nunca mereceu. Paula. Clara, eu sempre gostei do Fernando, mas como cunhado. Como marido para você, eu sempre achei que ele não te dava valor. Era a primeira vez que Paula falava isso abertamente. Por que você nunca falou nada? Porque você estava feliz, ou achava que estava. Clara ficou quieta, processando. Sabe o que você vai fazer? Continuou Paula. Vai recomeçar a vida. Vai fazer tudo o que você deixou de fazer por causa dele. Como o quê? Aquele curso de culinária que você sempre quis fazer. Aquela viagem para a Europa que ele sempre cancelava. Aqueles amigos que você perdeu o contato porque ele não gostava. Clara se lembrou de várias coisas que havia deixado de lado ao longo dos anos. Pequenas concessões que, somadas, haviam reduzido sua vida às preferências de Fernando. E tem outra coisa, Paula continuou. Você precisa voltar a trabalhar. Trabalhar? Clara havia parado de trabalhar 5 anos atrás, quando a empresa de Fernando decolou e ele disse que ela não precisava mais se preocupar com dinheiro. Na época, pareceu uma conquista. Agora, parecia dependência. Clara, você é formada em administração, tem experiência. Por que não volta para o mercado? Depois de 5 anos parada. E daí? Você tem 39 anos, não 79. A conversa com Paula acendeu uma luz na cabeça de Clara. Pela primeira vez em semanas, ela se sentiu animada com alguma coisa. Desligou o telefone e foi ao computador. Ligou pela primeira vez em meses e começou a pesquisar vagas de emprego. Administração, recursos humanos, gestão. Várias opções interessantes. Às 2 da tarde, o telefone tocou. Fernando. Clara olhou para o identificador e não atendeu. Ele ligou mais 3 vezes. Na quarta, ela atendeu. O quê? Clara, preciso falar com você. Sobre o quê? Você já descobriu se me ama ou não? É sobre isso que eu quero falar. Clara suspirou. Fernando, eu não aguento mais essa enrolação. Não é enrolação. Eu pensei muito desde ontem. E aí? Posso ir aí? Não. Se você tem alguma coisa para falar, fala no telefone.
Fernando ficou quieto por um momento. Eu te amo, Clara. As palavras que ela tanto quis ouvir finalmente saíram da boca dele. Mas agora, em vez de alívio, ela sentiu irritação. Fernando, você tá me ligando no dia 1º de janeiro para dizer que me ama, depois de passar uma semana no hotel descobrindo o que sente? Clara, eu estava confuso. E agora não tá mais? Não, agora eu tenho certeza. Certeza de quê? De que eu cometi o maior erro da minha vida pedindo divórcio. Clara caminhou pela casa enquanto falava no telefone sem fio. E o que você quer que eu faça com essa informação? Quero que você me dê uma chance. Uma chance de a gente recomeçar. Recomeçar como? Do jeito que você quiser. Terapia de casal, mudanças na rotina, o que você achar melhor. Era tudo que Clara havia proposto meses atrás, quando ainda havia tempo de consertar as coisas sem trauma. Agora, depois do pedido de divórcio na véspera do Natal, depois de uma semana de humilhação, ele vinha com as soluções. Fernando, você me ouvindo? Claro que tô ouvindo. Não tá não. Se você tivesse me ouvindo 6 meses atrás, quando eu sugeri terapia, a gente não estaria nessa situação. Fernando ficou quieto. Você me ouve só quando tem medo de me perder. Clara continuou. Quando eu tô aqui, disponível, cuidando de tudo, você me ignora. Não é verdade. É sim. Você só me valoriza quando eu não tô mais aqui. Clara, eu aprendi. Eu mudei. Em uma semana? Sim. Clara riu sem humor. Fernando, você acha que eu sou idiota? Claro que não. Então não me trata como se fosse. Ninguém muda em uma semana, principalmente mudanças profundas de comportamento. Fernando suspirou do outro lado da linha. O que eu preciso fazer para você acreditar em mim? Nada. Como nada? Fernando, eu não quero mais que você prove nada para mim. Eu quero que você seja uma pessoa melhor por você, não para me reconquistar. Mas eu posso ser melhor e ficar com você ao mesmo tempo. Pode, mas não vai acontecer. Por quê? Clara se sentou no sofá da sala. A casa estava silenciosa, organizada, em paz. Sua casa, seu espaço, sua vida. Porque eu não confio mais em você. A frase saiu simples, mas era a verdade mais crua que ela havia dito em semanas. Como assim, não confia? Fernando, você jogou 12 anos de casamento no lixo numa véspera de Natal. Você me humilhou, me abandonou, disse que não me amava mais. Como eu vou confiar que isso não vai acontecer de novo? Porque eu aprendi a lição. Que lição? Que casar é uma responsabilidade? Que amor é trabalho diário? Que não se abandona a pessoa que você ama quando as coisas ficam difíceis? Clara levantou a voz. Essas são lições que você deveria ter aprendido antes de casar, não depois de destruir o casamento. Fernando ficou mudo. Sabe qual é a verdade, Fernando? Você não mudou nada. Você só tá com medo de ficar sozinho. Não é isso. É sim. Você passou uma semana num hotel e percebeu que é mais confortável ter uma mulher cuidando de tudo para você do que viver sozinho. Clara, isso não é justo. Justo? Clara levantou da voz. Justo era você ter me respeitado quando ainda éramos casados. Justo era você ter lutado pelo nosso casamento quando havia tempo. Justo era você não ter me abandonado na véspera do Natal. Eu sei que errei. Errou não, Fernando. Você me destruiu. E agora quer que eu esqueça tudo porque você decidiu que me ama de novo? Clara, por favor. Por favor o quê? Por favor me aceita de volta como se nada tivesse acontecido? Por favor faça de conta que você não disse que não me amava mais? Fernando começou a chorar do outro lado da linha. Clara podia ouvir os soluços. Clara, eu não posso viver sem você. Vai ter que aprender. Eu te amo. Eu sei que ama. Do seu jeito torto. Egoísta. Mas ama. Então por que você não quer tentar? Clara respirou fundo. Porque eu também te amo, Fernando. E é por isso que eu não posso voltar para você. Não entendi. Se eu voltar agora, você vai achar que pode me tratar mal sempre que quiser, porque no final eu sempre perdoo, sempre aceito de volta. Fernando ficou quieto.
Eu te amo demais para deixar você se transformar num homem que trata mal a mulher que ama. Clara continuou. E eu me amo demais para aceitar ser tratada como segunda opção. Você não é segunda opção. Fui durante os últimos anos do nosso casamento. E seria de novo. Clara caminhou até a janela da sala. Lá fora, o primeiro dia de 2024 estava ensolarado. Crianças brincavam na rua. A vida seguia seu curso normal. Fernando, eu quero que você seja feliz. De verdade. Eu só sou feliz com você. Não é verdade. Você não era feliz comigo. Se fosse, não teria pedido o divórcio. Mas agora eu sei o que perdi. Saber não basta. Você precisa se tornar um homem que merece o que perdeu. E isso vai levar tempo. Muito tempo. Quanto tempo? Clara sorriu tristemente. Não sei. Talvez anos. Talvez nunca. Clara. Fernando, vou desligar agora. E não quero que você me ligue mais. Clara, espera. Se você realmente me ama, me respeita. Me deixa seguir minha vida. E se eu mudar de verdade? Se eu me tornar um homem melhor? Clara ficou quieta por longos segundos. Se você se tornar um homem melhor, vai entender por que eu não posso voltar para você agora. Ela desligou o telefone. Imediatamente ele tocou de novo. Clara olhou para o identificador e não atendeu. Tocou mais 5 vezes. Ela não atendeu nenhuma. Na sexta tentativa, Clara tirou o telefone do gancho e deixou assim. Às 4 da tarde, voltou ao computador e imprimiu 5 currículos. Ia começar 2024 procurando um emprego, reconstruindo sua independência, redescobrindo quem era Clara além de esposa do Fernando. Às 7 da noite, ligou de volta para Paula. Oi, irmã. Clara, como você tá? Livre, disse Clara, e pela primeira vez em semanas sorriu de verdade. Uma semana depois da conversa telefônica, Clara estava na cozinha preparando um café da manhã simples quando ouviu o barulho de um carro parando na frente de casa. Olhou pela janela e viu o BMW de Fernando estacionando. 8 de janeiro de 2024. 8h30 da manhã. Ela não tinha atendido nenhuma das 15 ligações dele durante a semana. Havia mantido o telefone fora do gancho sempre que possível. Precisava de silêncio para pensar, para se reorganizar, para planejar os próximos passos. Fernando desceu do carro carregando uma mala pequena e caminhou em direção ao portão. Clara secou as mãos no pano de prato e foi até a porta. Ele bateu 3 vezes, suavemente. Clara, sou eu. Por favor, abre a porta. A voz dele estava diferente, mais baixa, menos autoritária. Clara abriu a porta, mas não destrancou o portão de ferro. O que você quer, Fernando? Ele estava diferente. Barba feita, cabelo arrumado, mas havia algo nos olhos que ela não conseguiu decifrar imediatamente. Uma mistura de cansaço e determinação. Vim buscar minhas coisas, disse ele. Clara franziu a testa. Que coisas? Roupas, documentos, objetos pessoais. Vou me mudar definitivamente para o apartamento que aluguei. A notícia a pegou de surpresa. Você alugou um apartamento? Aluguei, mobiliado, na Barra da Tijuca. Clara olhou para a mala que ele carregava. Para que a mala, então? Para levar as coisas. Ela o observou por alguns segundos. Havia algo estranho no comportamento dele. Muito calmo, muito controlado. Diferente do homem desesperado que ligou 15 vezes na semana anterior. Pode entrar, disse ela, abrindo o portão. Fernando entrou em casa como um visitante. Educado, respeitoso, mantendo distância. Nada do à vontade de quem viveu ali por 12 anos. Vou subir para o quarto, disse ele. Vai. Clara ficou na sala, ouvindo os passos dele no andar de cima. Barulho de gavetas sendo abertas, armário sendo mexido, objetos sendo colocados na mala. Depois de 20 minutos ele desceu. A mala parecia mais pesada. Pronto, disse Fernando parando na sala. Só isso? Por enquanto. Se você permitir, eu venho buscar o resto aos poucos. A formalidade dele era estranha. Clara estava preparada para mais uma tentativa de reconciliação, mais promessas, mais lágrimas.
não para essa cordialidade distante. Fernando, você tá bem? Ele a olhou nos olhos pela primeira vez desde que chegou. Tô. Tem certeza? Tenho. Fernando colocou a mala no chão e se sentou no sofá. Clara, posso falar uma coisa? Pode. Ela se sentou na poltrona, mantendo distância. Fernando respirou fundo antes de começar. Eu passei a semana toda pensando na nossa conversa, nas coisas que você disse. Clara esperou em silêncio. E você tinha razão. Em tudo. Sobre o quê? Sobre eu só te valorizar quando tinha medo de te perder. Sobre eu não ter lutado pelo nosso casamento quando havia tempo. Sobre eu ser egoísta. Clara não disse nada. Mas a coisa que mais me marcou foi quando você disse que me amava demais para deixar eu me transformar num homem que trata mal a mulher que ama. Os olhos de Fernando se encheram de lágrimas. Clara, eu já era esse homem, há muito tempo. A confissão caiu como uma bomba no silêncio da sala. Eu te tratei mal durante anos, de formas sutis, quase imperceptíveis, mas tratei. Clara sentiu o peito apertar. Te ignorei quando você tentava conversar sobre os nossos problemas. Te diminuí quando você sugeria mudanças. Te fiz sentir que suas necessidades não eram importantes. Fernando passou a mão no rosto. E o pior, te fiz acreditar que isso era normal. Que casamento era assim mesmo. Clara fechou os olhos. Era doloroso ouvir, mas necessário. Na véspera do Natal, quando eu pedi divórcio, eu não estava sendo honesto sobre não te amar mais. Eu estava sendo covarde. Covarde como? Fernando a encarou. Eu tinha medo de me transformar no meu pai. A revelação pegou Clara desprevenida. Fernando raramente falava sobre o pai, que havia morrido quando ele tinha 20 anos. Meu pai tratava minha mãe como empregada. Ela cozinhava, limpava, cuidava de tudo, e ele reclamava de tudo. Nunca vi ele agradecer, elogiar, demonstrar carinho. Clara se lembrou da mãe de Fernando. Dona Lourdes sempre foi submissa, sempre colocando as necessidades dos outros antes das próprias. Quando você disse que eu te sufocava com cuidado, que você se sentia controlado, eu tive um flash. Vi meu pai falando as mesmas coisas para minha mãe. Fernando levantou do sofá e caminhou pela sala. E quando percebi que eu estava me sentindo como meu pai se sentia, entrei em pânico. Achei que a solução era sair fora antes de me transformar completamente nele. Fernando, mas eu já havia me transformado nele, Clara. Há anos. E você, com toda a sua paciência e amor, foi se transformando na minha mãe. A analogia era perturbadora, mas precisa. O pedido de divórcio na véspera do Natal foi a coisa mais cruel que meu pai faria. E eu fiz. Clara começou a entender a mudança no comportamento dele. Por isso você não insistiu mais, disse ela. Por isso, você percebeu que não adiantaria. Fernando assentiu. Percebi que enquanto eu não mudar de verdade por dentro não mereço nem sua amizade, quanto mais seu amor. Clara sentiu lágrimas nos olhos. E percebi mais uma coisa, continuou Fernando. Percebi que se eu realmente te amo, não posso te pedir para voltar. Porque você merece alguém que já seja o homem que você precisa, não alguém que promete se tornar esse homem. As palavras dele eram maduras, dolorosas e libertadoras ao mesmo tempo. Então eu vim aqui hoje para te falar duas coisas, disse Fernando voltando a se sentar. O quê? Primeiro, eu te amo, de verdade, não do jeito egoísta que eu achava que era amor. Eu te amo o suficiente para te deixar ir. Clara começou a chorar. E segundo, eu vou fazer terapia. Não para te reconquistar, mas para me tornar um homem melhor. Pro meu próprio bem e pro bem de qualquer mulher que venha a amar no futuro. Fernando, não precisa dizer nada. Ele a interrompeu suavemente. Eu não vim aqui para ouvir que você me perdoa ou que tem esperança pra gente. Eu vim para te libertar de qualquer obrigação comigo. Fernando se levantou e pegou a mala. Os papéis do divórcio vão chegar na semana que vem. Eu não vou pedir nada. A casa é sua. As contas conjuntas eu já cancelei e transferi tudo pro seu nome. A empresa não tem nada seu, então não vai te afetar. Clara estava atônita com a organização e generosidade dele.
E mais uma coisa. Fernando parou na porta. Eu pedi pro Marcelo entregar isso para você. Ele tirou do bolso uma caixinha pequena e colocou na mesa da sala. O que é? Abre depois que eu sair. Fernando caminhou em direção à porta. Clara o seguiu. Fernando? Ele se virou. Você vai ficar bem? Fernando sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Vou aprender a ficar. E você? Também vou aprender. Ele assentiu. Você merece ser muito feliz, Clara, com alguém que te valorize desde o primeiro dia. Você também merece ser feliz. Quem sabe um dia eu consiga. Fernando abriu a porta e saiu. Clara o viu guardando a mala no carro, entrando, dando a partida. Ele acenou pela janela antes de sair. Não foi um aceno de despedida dramática. Foi um aceno de gratidão. Clara fechou a porta e voltou para a sala. A caixinha estava sobre a mesa. Ela abriu com dedos trêmulos. Dentro, havia um anel. Não a aliança de casamento, mas um anel simples, de prata, com uma pequena pedra azul. E um bilhete. Clara, este anel pertenceu à minha avó. Ela dizia que a pedra azul representava recomeços. Espero que você tenha muitos recomeços felizes. Obrigado por ter me amado, mesmo quando eu não merecia. Fernando. Clara segurou o anel contra o peito e chorou. Mas não foram lágrimas de tristeza. Foram lágrimas de alívio. Fernando havia finalmente se tornado o homem que ela sempre soube que ele podia ser. Infelizmente, tarde demais para eles. Mas não tarde demais para ele. 3 meses depois, Clara estava em sua nova sala no escritório de advocacia, onde conseguiu emprego como administradora, quando o telefone interno tocou. Clara, tem um rapaz aqui na recepção perguntando por você, disse a recepcionista. Diz que é sobre um processo de divórcio. Clara franziu a testa. Os papéis já haviam sido assinados há 2 semanas. Pode mandar subir. 5 minutos depois, um jovem advogado entrou em sua sala. Senhora Clara, sou o Dr. Roberto do escritório Albuquerque em Associados. Clara arregalou os olhos. Albuquerque em Associados? Sim, seu ex-marido abriu uma sociedade conosco mês passado. Ele me pediu para entregar isso pessoalmente. O rapaz estendeu um envelope lacrado. Clara abriu com curiosidade. Dentro, havia um cheque de valor considerável e uma carta. Clara, este é o valor da sua parte na empresa. Sei que legalmente você não tem direito a nada, mas moralmente você ajudou a construir tudo o que temos hoje. Use para realizar seus sonhos. Sempre seu amigo, Fernando. Clara olhou pela janela de seu escritório. Lá embaixo, a cidade fervilhava de vida. Pessoas indo e vindo, cada uma com sua história, seus recomeços, suas segundas chances. Ela pensou no curso de culinária que sempre quis fazer, na viagem à Europa que nunca aconteceu, nos planos que havia abandonado para viver os sonhos de outra pessoa. Guardou o cheque na bolsa e sorriu. Aos 40 anos, Clara Albuquerque, que agora voltara a usar o nome de solteira, Clara Santos, estava pronta para sua segunda juventude. E Fernando, pela primeira vez na vida, havia feito a coisa certa. Mesmo que tenha demorado 12 anos para aprender como,